Ser autista é apenas uma forma diferente de ser e entender o mundo. Pessoas autistas têm suas próprias forças e maneiras especiais de ver a vida. Por meio desta entrevista realizada pela equipe Lantry, melhore seu conhecimento sobre esta condição neurológica, porque autismo não é doença, e acolha melhor as pessoas com autismo próximas a você. Vamos juntos e juntas com respeito, sem preconceito. Olá, estamos aqui com a nossa convidada especial para essa nova temporada de gravações de podcast com a Lantry. É a Zilma Carla. Vamos iniciar aqui nossa conversa, né, Zil? Isso. A respeito desse tema aí super bacana. Muito obrigada, Zil, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Lô, eu que agradeço esse convite. Nossa, maravilhoso. Estar junto com você é muito bom. Zil, sensacional. Zil, conta um pouquinho para nós do seu currículo, sua carreira aí, em linhas gerais, para o pessoal te conhecer melhor, por favor. Então tá bom. Lu, eu costumo brincar que eu sou igual a Barbie. 1000 profissões. Uhum. Então eu sou formada em Sociologia, é a minha primeira formação, Pedagogia, Psicopedagogia, Neuropedagogia, especialista em Inteligência Emocional, letramento e alfabetização, e vai aí afora. E agora, por último, eu estou fazendo Neurociência da Educação. Mas eu atuo como psicopedagoga. Uhum. Muito bom, Zil. Zil, a gente teve a ideia de gravar essa série, né, de entrevistas voltadas para o mês azul, né, que é o mês de abril, para pessoas com autismo ou pessoas autistas, né? Aí depende do ambiente, de onde a gente está, eles têm uma certa categorização, dependendo do ambiente que estamos frequentando, né? E a gente teve essa iniciativa de criar essa série de entrevistas do Mês Azul para conscientizar, né, deixar mais transparente o que é essa condição neurológica. Não é uma doença, é bom já esclarecer logo de cara, não é uma doença, não é uma patologia, é uma condição especial neurológica, e aí estamos entrevistando pessoas que têm esse conhecimento, essa vivência, para deixar mais assim aberto e transparente para as pessoas do que se trata essa condição e quais são as curiosidades, como é a interação ou adaptação dos ambientes por conta dessas pessoas, né? Muito e aí, bacana. Zil, eu começo com uma pergunta aqui para você. Como é o seu dia a dia, assim, quando interage com essas pessoas? A pessoa autista, como que você tem aí como que é a sua experiência no geral? O que você poderia começar contando para nós? Lu, eu tenho um espaço psicopedagógico, né, onde eu faço avaliação e faço intervenção. Então, o psicopedagogo, ele é o especialista do aprendizado. Então, vem várias crianças que estão com dificuldade no aprendizado, e entre elas, crianças com autismo, só que a família não sabe, a família não desconfia. Então, através da avaliação, a gente termina descobrindo. O psicopedagogo, ele não dá o diagnóstico, nós damos uma hipótese diagnóstica. E então, nós fazemos o encaminhamento para o neuropediatra ou para o psiquiatra, né? Que ele que vai estar dando o laudo para essa criança. Ele vai fazer outra avaliação para poder estar dando laudo para essa criança. E eu faço a intervenção. Então, o que é a intervenção? A gente está trabalhando, faz a avaliação e vê quais são as dificuldades que essa criança tem, aonde que está a dificuldade dela, e aí nós preparamos um plano de intervenção para essa criança. Perfeito. Ótimo. E quais são as características, Zil, que você percebe nessas pessoas autistas? Quais são as características que são perceptíveis logo de cara e aquelas características que tem que ter um pouco mais de especialização, mais profundidade para poder perceber? Lu, tem algumas crianças, assim, que a gente fala, né? Porque tem nível 1, nível 2 de suporte e o nível 3. Então, no nível 1, muitas vezes, a gente tem que ter um olhar mais apurado, porque as pessoas acreditam que para ser autista tem que estar explícito, e muitas vezes não está.
na socialização e na comunicação. Perfeito. Então, como que eles, é? Você pode nos dar algum exemplo do que você percebe? que eu percebo assim, tem criança que ela não consegue olhar no olho, ela vive mais naquele mundinho dela, mas isso não é regra, Tá. porque cada autista, ele é único, né? Então, não é regra não olhar no olho, porque eu tive um Tá. paciente que eu encaminhei ele e a neuro falou assim, não, ele não tem autismo, porque ele olha no olho. E Perfeito. geralmente, então, e aí nós estamos fazendo uma avaliação mais aprofundada, e aí ele foi diagnosticado com autismo, porque ele não olhava no olho. O autista, característica que eu vejo, ele não tem maldade, sabe? Ele Ele não chega tem a ser uma pessoa ingênua, talvez? Exatamente, ele é muito ingênuo. E tem Tá. outra coisa, o autismo, nem sempre ele vem sozinho. Ele tem uma outra comorbidade. Por exemplo, ele pode vir com um TDI. O que é o TDI? É o transtorno deficiência intelectual. Tá. Então, esse daí, muitas vezes, termina camuflando também. Ele tem um TDI, mas junto com o autismo. Ele Junto com pode ter um autismo. autismo junto com o TDAH. Ele Entendi. pode ter um autismo com um TEPAC. O que é TEPAC? O TEPAC é o transtorno do processamento auditivo central. A informação ela chega atrasada no cérebro, Ah, entendi. sabe? Tá. Então Quer dizer, o autismo pode vir associado a outros transtornos, que não necessariamente o autismo é um transtorno, mas ele é uma condição neurológica que pode vir a ser acompanhada, estar acompanhada de transtornos. de um transtorno, exatamente. Pode vir Mas os acompanhado de um transtornos transtorno. podem ter sido causados pela condição neurológica ou não tem associação? Não tem associação. Tá. Pode ser genética, né? E também o ambiente também ele contribui também. Tá. O ambiente também ele favorece muito. Por exemplo, a genética ela é 49% e 51% é o ambiente. Olha só, o ambiente interfere mais do que Muito, a interfere própria muito. condição. Exatamente. Por isso que a gente fala assim, nossa, mas ele é nível de suporte 1, mas ele é muito diferente do outro. Porque a gente tem que ver o ambiente que ele vive. Como que é esse ambiente dele? Por isso que é feita uma avaliação, né? A gente faz uma anamnese, que é uma entrevista com a família, para saber tudo como aconteceu, desde o ventre, do nascimento, até a idade que a criança está. Perfeito. E essas condições que você está me passando, essa verificação, essas características, elas se relacionam só à criança ou também pode ser relacionada às condições de uma pessoa adulta? Não entendi, Lu. O que você está me falando, esse comportamento, essas características, esse diagnóstico, ele serve também quando eu falo de uma pessoa adulta? Sim. Se pode ser diagnosticado depois? De Sim, adulto? Sim, sim. pode. Pode. E ele também pode vir associado no adulto com transtornos, o autismo? Sim, E ele pode também vir. a mesma proporção, a maior parte pelo ambiente que o adulto vive. Exatamente. Olha que interessante. Exatamente. Uhum. Uhum. Ele pode sim. Tá. Nós temos muitos adultos que não entendem, né, o porquê do comportamento, e quando é feita aquela avaliação, quando vai fazer uma investigação, ele tem um Uhum. autismo. Ele sempre teve. Tá. O Só autismo que ele pode começar no nível 1 e ir se agravando, né, aumentando para 2 ou 3 ao longo da vida ou não? pode sim, Pode. pode. Ele Tá. pode, ele pode, ele pode tanto o 1 ir para o 3, como o 3 vir para o 1. Olha, ele pode regredir também o nível. Pode, ele pode. Por isso que é muito Entendi. importante ser feito uma avaliação. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, mais qualidade de vida essa criança ou esse indivíduo ele vai ter mais qualidade de vida. Entendi.
Ô Zil, quais as dicas que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo, de melhores formas ou formas mais adequadas para se comunicar com essas pessoas, né? Estabelecer uma comunicação boa, né? Hum. Sustentável com essas pessoas e também ter uma prevenção da aquisição dessa pessoa de outros transtornos. Que tipo de ambiente a gente tem que promover para essas pessoas e como a gente pode se comunicar melhor com essas pessoas? Lu, como eu te falei, cada caso, Uhum. cada indivíduo, ele é único, né? Sim, Então, é muito importante a gente estar avaliando. Por quê? Porque tem autista que ele não tem comunicação. Então, se ele não tem aquela comunicação verbal, a gente faz por escrito. Vou falar de criança, né? Que é o com que eu mais tá, trabalho, né? perfeito. Criança. Então, a gente coloca, a gente faz tipo rotinas em cartazes para a Uhum. criança poder se comunicar. Então, a gente Tá. tem que ver qual que é a comunicação desse indivíduo. Mas eu sempre Uhum. falo, primeiro, o respeito. Tá. O importante é a gente estar se informando, né? Que como que você vai estar conhecendo. Eu acho que a melhor prevenção é conhecer. Quando a gente conhece, fica muito mais fácil da gente acolher. Acolhimento, eu acredito que a palavra acolhimento. Acolhimento. Acolhimento, Uhum. E também procurar saber mais, né, Zil? conhecimento, Pesquisar o conhecimento, né? exatamente. Sim. Porque quando você conhece, fica mais fácil. Por exemplo, qualquer pessoa que eu chego, posso te dar um abraço? Eu pergunto, posso te dar um abraço? Porque não é todas as pessoas que gostam do abraço, Verdade. sabe? Não Sim. gostam. Então, é muito importante você chegar e você perguntar, posso te dar um abraço? E se ele te falar não, não fique chateado. É a condição dele. Se ele, eu tenho um paciente que ele chega para mim e ele já dá as costas assim. Eu já sei que ele quer um abraço. Então eu abraço ele ali e já faço um carinho nas costas dele, porque eu já sei como é que ele é. Ele não abraça. Interessante. É muito E não são interessante. todos que gostam do toque também, né? Não são Precisa. todos que gostam do toque. Já tem outros que aceitam toque. Então aí pega e fala assim, nossa, mas ele não é autista porque ele abraça, ele beija. Não, ele é a condição dele, cada um é uma condição. Você lembra que eu te falei que vem as comorbidades? Sim. Tá? Então, o ambiente que influencia. Então, tudo isso, assim, o indivíduo ele é único. Não tem como eu te passar uma receita. É bem interessante você estar falando, porque assim, eu estou pensando aqui comigo. Não o autismo em si, mas os transtornos que podem ser associados à condição, né, neurológica, esses transtornos, normalmente eles podem vir de questões genéticas ou normalmente vêm de um ambiente, sei lá, Genética. caótico, um ambiente de agressividade, eles surgem desse tipo de ambiente, não? É, genética. 49% é a genética. E Tá. 51% vai ser o ambiente. Então, e esse ambiente que tem uma correspondência maior, normalmente é um ambiente caótico e agressivo, que pode potencializar esses transtornos ou não? Com certeza, Lu. Com É. certeza. Pela minha experiência, pelo que eu vejo, porque eu também já fui professora, já fui da sala de aula, então a gente vê. Sempre quando tem aquele ambiente que não é favorável, briga, grito, tudo, aí agrava. Agrava, né? Agrava. Agrava porque tem muitos autistas que eles têm sensibilidade ao som, têm Certo. sensibilidade à luz, ao É. toque. Parece que tudo é potencializado no cérebro dessa pessoa, né? Isso, exatamente. Entendi. Ô, Zil, conta para nós alguma história, não sei se você pode, sem citar nomes, é óbvio, né, para preservar a Uhum. pessoa, mas alguma história de superação ou alguma história que te marcou muito de pessoas que você interagiu, seja ela criança ou adulto,
com essa condição aí neurológica, por favor. Lu, tem um que eu gosto muito, porque ele fala assim que ele tem qualidade de vida. Sim. Só de ouvir ele vai saber que é ele, porque ele foi meu aluno e depois, quando eu comecei a atender, a mãe me procurou, porque quando eu era professora, eu chamei a mãe, porque a gente não pode dar diagnóstico, a gente não pode falar, né? Então eu expliquei para a mãe, eu falei assim, mãe, você percebe alguma coisa? E ela falou assim, percebo. Eu fiz assim, então, vamos fazer uma investigação para ver o que é que está acontecendo, né? E aí ela encaminhou ele para especialistas. Só que ninguém descobriu o que ele tinha. Sim. E aí, quando eu comecei a atender, ela me procurou e perguntou: agora você pode atender ele? Porque na época eu era professora dele, então eu não podia atender ele, né? Falei, agora eu posso. E aí eu fiz a avaliação dele, e a minha hipótese diagnóstica era autismo com o TDI, o transtorno com a deficiência intelectual. Sim. E TDAH. Uhum. Ele tinha os três. Nossa. E ele Só tava que era com... um diagnóstico hipotético, porque quem pode dar o diagnóstico assim, factual, vamos dizer assim, seria só o psiquiatra, certo? Só o neuropediatra. A Aí eu faço um neuropediatra. relatório, né? Aí eu fiz um Uhum. relatório, encaminhei ele para essa neuropediatra e ela bateu o martelo. Ela falou, Sim. ele realmente. Aí o TDI a gente tem que encaminhar para o neuropsicólogo, porque aí ele vai fazer um teste de QI. Então já vai outros profissionais. E aí bateu certinho. Realmente ele tinha mesmo, né? E aí comecei as intervenções com ele. E depois das intervenções, ele falou assim para mim assim, eu tenho qualidade de vida. Hoje eu tenho qualidade de vida. Então, aquilo ali me marcou muito. Qual a idade dele, você pode falar? Posso. Na época ele estava com 12, hoje ele está com 15. 15. E hoje ele tem a terapeuta ABA, ele passa com a terapeuta, fazendo outras terapias, né? Hoje ele não está mais comigo, mas sempre ele vai no meu consultório me ver. E aonde ele me encontra, ele fala assim: graças a você, eu tenho qualidade de vida. Então, Olha só. isso me marcou muito. E outra coisa que Bacana. aconteceu é que, quando eu estava fazendo a avaliação com ele, eu fui explicar para ele sobre números romanos. E ele foi meu aluno na quarta série. Olha, depois de tanto tempo, né? Ia falando sobre números romanos e ele acertou. E eu assustei. Porque não é todas as pessoas que sabem número romanos, principalmente um TDI, né? Um autista, assim, a gente pensa. Aí não é o caso do autista, o TDI, porque ele tinha 12, mas a idade mental dele na época era de 6 anos. 6 anos? 5, Metade da era idade biológica. isso, a idade biológica dele, acho que eram 6 anos mais ou menos. E aí, quando ele falou que ele sabia os números romanos, eu assustei. Eu falei, quem te ensinou? Ele falou assim, você. Então, aquilo ali para mim foi maravilhoso. E eu Nossa, que lembrei, ganho, hein, Zil? eu lembrei da aula que eu dei sobre números romanos. E aquilo ali eu fiquei assim, eu falei, nossa, foi gratificante. Porque o que que a pessoa pensa? Um TDI não aprende. Eles aprendem. O autista não é inteligente, inteligentíssimo. Ele só tem uma condição. Ele tem uma dificuldade na socialização, na comunicação. Sim. Mas eles são muito inteligentes. Eles aprendem. E você promoveu um ambiente saudável para ele aprender com mais propriedade ainda, né, Zil? Exatamente, Lu. Então foi assim, foi muito gratificante. Tem um outro paciente, adolescente, veio para mim com 14 anos, não saía de casa. A confiança que ele teve em mim foi muito bacana, porque a avó falava assim, ele não quer mais passar com outros profissionais. Ele não quer passar com outros profissionais. Ele já está cansado. E ele, com 13 anos, ou 14 anos, não tinha sido diagnosticado ainda.
E olha eu só. percebi, né, a situação, e eu conversando com ele, e eu peguei e perguntei para ele, se ele se sentia diferente, o que que ele sentia nas conversas, nos jogos, né? Aí ele virou para mim, e ele falou assim: "Eu sei que eu tenho autismo". Ele tinha muita confiança em mim. Ele não Sim, conversava com ninguém, ele não tinha comunicação. Ele não tinha comunicação com a avó, ele não tinha comunicação em casa. E comigo ele dava altas gargalhadas. E a avó falava assim: "Como é que você consegue tirar essas gargalhadas dele?" Eu falava assim: "Nem eu sei". E então foi encaminhado, teve o diagnóstico, autismo com TDAH, porque ele tinha uma desatenção sim. muito grande, mas inteligentíssimo, Inteligentíssimo. desenhava muito bem. Você vê os desenhos que ele fazia, Lu, eram assim desenhos assim maravilhosos. E assim, então foi gratificante a confiança. Eu aprendi com ele a confiança que ele teve, né, em mim, Uhum. de me falar. E eu falei para ele: eu posso conversar com a sua avó? Posso falar para ela da sua desconfiança? Aí ele falou assim que podia. Eu falei assim: olha, como você tem essa desconfiança, eu tenho que te encaminhar para um profissional. Posso te encaminhar? Ele pode. Então, foi assim, muito bacana a confiança dele. Perfeito. Ô, Zil, se eu fosse ver se eu faço uma leitura correta do que você acabou de me contar, essa história aí maravilhosa. Hum, Resumindo, o que você promoveu para essa pessoa para que ele se superasse e fosse uma pessoa extremamente grata à sua contribuição? Você primeiro procurou entender o cenário, o contexto, né? Quais são os isso, comportamentos dessa pessoa, o que que envolvia os comportamentos dela. exatamente. Você se aprofundou na história dessa pessoa e Isso, você procurou os meios mais acolhedores para apoiar, né, essa condução, esse tratamento, esse direcionamento dessa pessoa. Então você teve assim muito carinho no tratamento com essa pessoa e cuidado com ela e respeito, né, que e é uma palavra que respeito, você usou Lu. bastante, né? Muito Uhum, respeito, né, Zil? isso, muito respeito. Sim. Eu acho que o respeito, ele serve em qualquer lugar, né, Lu? Para tudo. Porque o respeito, eu acho que ele é a base. É a base. Ele é a Verdade, você base. falou tudo. Sim. Ele é a base. Se ele falasse para mim assim, não, eu não. Muitas vezes eu falo com os pais, eu brinco com os pais, olha, eu não vou poder contar o que a criança me fala. E eu não conto mesmo, porque ela confiou em mim. Então, quem vai contar é a criança. É, Então, eu vou estar ali intermediando. Se a criança me autoriza, eu vou contar. sim. Agora, se não, eu vou preparar essa criança para que ela tenha confiança, né, na Uhum. família para ela contar. Porque Verdade. ela tem que aprender a ter essa confiança com a família. Sim. Ô, Zil, é mais desafiador, né, trabalhar as questões, né, tanto do autismo como outros transtornos, é mais desafiador com crianças até sei lá, 8, 9 anos, 10 anos, sei lá, do que com adolescentes? O que que você acha mais desafiador trabalhar? E por quê? Lu, Lu, você me perguntou qual que é o desafio, né? Eu Sim. não sei te falar, porque eu não tenho dificuldade para Então, atender. Pelo menos até hoje, eu não tive dificuldade. Então, eu uhum. atendo criança, já atendi uma criança de 4 anos, ela Sim. tinha autismo com altas habilidades, não tive dificuldade. Adolescentes, né? Então, eu não sei te falar essa resposta, Lu. Uhum. Assim, você deve ter outros colegas que atuam na mesma área que você, né? Só Hum, para entender, o comentário deles também é esse? Eles não têm desafio com mais uma faixa etária, menos com tem, outra? Tem? tem O sim. que que eles comentam? Os colegas não gostam de atender adolescentes. Interessante. Eles falam por quê, não? Por que que eles não gostam? O adolescente, ele é mais difícil, né, Lu? Então, não são todas as pessoas que têm essa habilidade para estar trabalhando com o adolescente,
porque você tem que criar uma conexão com o adolescente. Então, com o adolescente é mais complicado. É mais desafiador, né? É desafiador, exatamente, a palavra é exata. Sim. É O que desafiador. você recomendaria para que os profissionais tivessem uma habilidade como a sua, para lidar melhor com adolescentes? O que eu falei desde o começo, que é o respeito que tem que ter por esse indivíduo, né? O Tá. respeito é primordial, acolhimento, é importante ter o acolhimento, ter conhecimento. Sim. Uma coisa que termina acontecendo muito, Lu, é que as pessoas não sabem atender um adolescente, você tem que estudar muito para você poder entender o que está acontecendo. E Então, as pessoas às vezes não querem ter esse trabalho, você acha? exatamente, eu acredito que seja isso. Então, nós temos muitos colegas que não se esforçam e acham que assim, é fácil você chegar lá e atender um autista, e não é, Lu. Não é, você tem que ter muito conhecimento. Tem muita vontade também, né, Zil? Exatamente, porque igual eu te falei, o indivíduo, ele é único, né? Uhum. Então, tem que ter um cuidado com esse atendimento, tem que ter um conhecimento, tem que estar se aprofundando. Vem surgindo cada dia mais outros transtornos que a gente desconhece. O autismo, ele nem sempre está sozinho, ele sempre pode estar associado com alguma coisa, né? Uma tag aí, uma ansiedade, depressão, principalmente com o jovem. Então, Sim. você tem que ter, assim, um cuidado especial. Eu queria até aproveitar, Zil, deixar aqui uma recomendação para você e também quem está nos ouvindo. Não sei, pode ser até que você já assistiu. Tem uma minissérie, né, na Netflix. Ela tem 4 episódios, chama Adolescência. Eu quero assisti-lo. Eu assisti esse final de semana, né, passado. Hum, Né, a gente está aqui em 2025, mês de março. Talvez quando as pessoas ouçam esse podcast aqui, pode ser que a série não esteja mais no ar, mas eu recomendo a pessoa ir atrás, porque assim, ela é extremamente reflexiva, tem as complexidades da captura das imagens, né? Porque é um filme feito em cena contínua, não tem cortes a cena, pra você ter uma ideia. Eles filmaram, cada episódio é filmado de forma constante. nossa, Já é um desafio você capturar a imagem de jovens, crianças, né? Quanto isso, mais ainda filmando de maneira contínua. Então, uma série extremamente bem produzida. Eu acho que ela deveria ser obrigatória para qualquer um dos profissionais que lidam, né, com jovens, com adolescentes, porque ela mostra todos os aspectos marcantes da adolescência. exatamente. Infelizmente, né, a série coloca no núcleo da história, ela coloca um crime cometido por um adolescente, mas todo o entorno, né, o contexto das famílias, o contexto da relação pai-filho, o contexto do bullying, né, a escola, como que a escola participa dessa desse encadeamento de situações que vão culminar, de repente, em agressões, em descaso. Nossa, é excepcional. Eu deixo aqui como dica aí para vocês, né? Para você também, para você assistir. E queria ir para a próxima pergunta. A gente já está indo aqui para os finalmente da nossa entrevista, que está maravilhosa. Tô amando. Eu queria que vocês eu comentasse comigo, por favor, quais são os principais erros, os erros mais comuns que as pessoas, não só a família, tá? Mas a própria sociedade. Quais são os erros mais comuns que a gente presencia ou ouve falar que as pessoas cometem aí com as pessoas que têm autismo, né? As pessoas autistas. O que você gostaria de corrigir, por exemplo? Lu, no começo da entrevista, você É. colocou que autismo não é doença. Uhum, Então, reforçar que o autismo, ele não é uma doença, ele é um sim. transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum, Outra coisa que as pessoas falam, ele é de nível suporte 1, então é tranquilo. Não, não é. A gente não pode, a gente não sabe o que aquele indivíduo está passando. Então, a gente
não pode falar porque é de suporte 1 que ele não sofra. Às vezes ele sofre mais, mas ele não se expõe, ele não fala. Então, é muito importante as pessoas entenderem que não é porque ela não fala, ela não grita, ela não demonstre, que ela não sofra, muito pelo contrário, sofre muito. Pode estar O sofrendo ainda bullying, mais, né? exatamente, sofre ainda mais. Igual você falou agora desse jovem aí, bullying. Esse meu adolescente de 14 anos, ele sofreu bullying desde pequeno na escola, e ninguém nunca desconfiou. Ele estudava numa escola particular, estuda numa escola particular, e os professores, as pessoas não percebiam que ele passava pelo bullying. E as pessoas falam assim, o esquisito, por que ele é esquisito? Vamos ter um olhar aí diferenciado. Por que ele é esquisito? O que é que está acontecendo? Antes de rotular, vamos conhecer, vamos saber o que é que está acontecendo, por que ele quer cobrir a cabeça, por que ele quer o cabelo no olho para ninguém olhar para ele, por quê? Então, é mais fácil a gente rotular, né, que é o esquisito, e não é o esquisito. Ele é um ser especial que tá pedindo socorro. Então, muitos alunos sofrem bullying junto com adultos e os adultos não percebem. Ou não querem admitir que há uma questão para ser resolvida ou administrada, né? Exatamente, Lu. Tem isso também, né? As pessoas não querem se envolver. Eu vou até comentar, desculpa só cortar você, Zil, mas é só para ilustrar isso que você acabou de falar. Eu não vou citar nomes, tá? Para não expor as pessoas, mas eu já presenciei uma situação onde é nítido, né, que a maior parte das questões com essa pessoa vem do ambiente, que o ambiente é tóxico, né? E a pessoa responsável, ela nega que há uma questão para ser resolvida, ela prefere rotular como um transtorno, né? Se apoia em falas de profissionais, né, e psicólogos e terapeutas, que muitas vezes dão diagnóstico, aqueles diagnóstico de pastelaria, sabe? A pessoa passa, nem avalia direito e dá um diagnóstico ali, qualquer, e você percebe nitidamente que essa pessoa encoberta uma situação que existe ali na casa, dizendo que, não, ela não liga de ser assim, ela não tem nenhuma questão, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, ela tem transtorno, tem um tal de um transtorno, né, que eu nem sabia que existia, Zil, que é um transtorno, é que inventa transtorno para tudo, né? Tem uma prateleira de transtorno, que inclusive a gente comentou, lembra, quando a gente se conheceu naquele treinamento? Eu falei, nossa, Zil, o pessoal arruma transtorno para tudo quanto é tipo de coisa. Exatamente. Que é o transtorno positivo. Como é que é? Opositor. Transtorno opositor. É o TOD. O transtorno opositor. O tal do TOD, desafiador. Né? Isso. Até então, o TOD que eu conhecia era só o achocolatado, né? Aí vieram com esse TOD, que é o transtorno opositor. Desafiador, Desafiador, Eu costumo brincar que agora eles deveriam chamar Nutella. Nutella. Eu acho que esse nome seria melhor, né? Mais fofinho. Eu acredito que sim, Nutella. Sabe? E aí eu me pergunto, Zil, vamos ver se você consegue me esclarecer assim nas suas palavras sábias. Como que você pode diagnosticar em um jovem, um adolescente, um transtorno opositor desafiador, sendo que naturalmente um adolescente é opositor desafiador? É a natureza do adolescente, entendeu? Ser opositor e questionar e ser contra tudo. E aí você rotula isso como um transtorno? Exatamente, Lu. Lembra da Nutella? É isso, a Nutella. Porque o que acontece? O TDAH, depois dos 12 anos, ele não é mais diagnosticado, tá? Não tem como você chegar para mim e falar assim, não, ele desenvolveu agora. Não, ele já vem com todos os traços desde criança. Ele já ele apresenta. O autismo da mesma forma. Ele sempre vai apresentar as características. Ele vai se tornar
leve, suporte 1, suporte 2, suporte 3, de acordo com aquilo que a gente estava conversando. Do ambiente, né? Uhum. Mas a gente tem um manual, que é o DSM, e a gente se baseia no DSM. Para ser o TOD, ele não pode ser só num ambiente, ele tem que ser em outros ambientes também. Certo. Então, nós temos ali um protocolo. Ele é praticamente crônico, né? É uma oposição crônica. Isso, sim. Exatamente. Eu tive um paciente que também foi uma briga muito grande com outros profissionais, que falava que ele tinha TOD. Sei. Uma criança maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Pensa que coisa, que menino lindo. Só que ele tinha um conflito muito grande. Lembra do ambiente? Lembro. O ambiente. E ele sofria muito. Então, ele só tinha o comportamento quando ele estava na casa dos avós paternos. Olha só. Então, ele não tinha o TOD. Não, ele não tinha o TOD. Só que ele passou por outros colegas e eles afirmavam que tinha. E eu peguei, falei, não tem. Então, o que acontece? Coloca um rótulo que não tem. Comigo, ele não me dava trabalho, muito pelo contrário. Eu estou percebendo, Zil, que a família, sei lá, às vezes são os pais, às vezes são os avós, os tios, a pessoa que mais convive ali, né, com o jovem ou a criança, eles meio que estão transportando transtornos deles, estão delegando, né, o transtorno que eles possuem para as crianças, para os jovens. Exatamente. Isso é muito sério, né? Muito sério, Lu. Sim. Muito por quê? Porque eu falo assim, você quer ver quem é você? Olha para o teu filho, porque nós somos espelho. Sim. Verdade. Nós somos espelhos. Então você percebe o comportamento daquela criança. A minha filha mais velha brinca, ela tem o meu temperamento. E aí ela fala, às vezes eu falo alguma coisa, ela fala, é porque o fruto cai longe do pé, né? Então eu já entendi. Ela tem o meu temperamento. Então, muitas vezes eu tô falando, mas aí ao mesmo tempo eu já volto e falo, opa, essa daí sou eu. Bom, então vamos retomar aqui. Autismo não é doença, certo? Não é doença, é uma condição neurológica. O que mais que as pessoas falam? Você fala, meu Deus, não é por aí. Deixa eu lembrar aqui agora, Lu, peraí. Ter a noção, acho que é importante reforçar, né, Zil, que você falou. O ambiente é responsável, é o maior responsável por comportamentos ou transtornos que podem vir a se desenvolver na vida de uma criança ou jovem. Isso. E o adulto também, né? Dependendo de onde o adulto Mas convive. Sempre tem as características, viu, Lu? Sempre tem, sempre tem. Não tem como fugir. Nasce, não se adquire depois. Tá. O autismo, você já percebe a criança ali, quando a criança tem. É uma condição desde o nascimento, né? Isso, exatamente. Exatamente, desde o nascimento. O que eu ia te falar que agora me fugiu? É birra. Será que é uma birra mesmo? As pessoas sempre falam que é birra. E julgam. Aquele pai, aquela mãe não sabe educar. Isso também me dói muito. É verdade. Isso Mas me é por dói desconhecimento, né, Zil? Exatamente. Normalmente é desconhecimento, sim. É desconhecimento. Então, aquela mãe, ela sofre muito. As pessoas não têm noção quanto que a família sofre. Ele não faz porque ele não quer. Ele dá umas palmadas. Se fosse meu filho. Tadinho. Você entendeu? Então, não é assim. A pessoa sofre muito, né? Muito, sofre muito. Porque eu brinco também com os pais que a criança não vem com manual de instrução. Se ele viesse, seria tão prático, né, Lu? Nossa. Então, seria isso, Lu. É o rótulo que coloca na criança, nessa família. Precisa tomar muito cuidado com os rótulos, né? Todo mundo faz isso. Por que, que, por que meu filho não faz? Por que fulano não faz, né?
E você percebe condições, eu estava lendo assim esses dias a respeito, né, um pouco mais a fundo sobre as condições do autista, e também vi as questões que trazem habilidades diferenciadas para a pessoa autista, né? Por exemplo, ele tem uma comunicação, ele usa de maneira limitada a linguagem corporal, Isso. principalmente, mas Aham. em compensação, eles experimentam aí, eles têm alta sensibilidade, né, com algumas questões, por exemplo, a criatividade, a percepção de detalhes, né? Isso. Quando se interessa por algo, é de maneira intensa e profunda. Então, tem várias características excepcionais que podem, né, sobrepor e até colocar numa condição de vantagem Exatamente. se comparar com indivíduos que não têm essa condição neurológica, né? Exatamente, Lu. Sim. Lu, eu costumo brincar que a gente fala assim que nós é que somos os diferentes. Eles estão certo, Sim. sabe? A gente coloca assim que o autista é. Qual a palavra? Lu, me sumiu uma palavra aqui agora para eu poder te falar. Ele tem superpoderes. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque É, eles são autênticos. sim. Eles gostam, eles gostam. Quando eles não gostam, eles ficam no mundo deles, sabe? Eles não têm aquela maldade. É, eles vivem a vida deles. Eles vivem o mundo deles. Eu acho isso muito bacana. Sensacional. Eu também já ouvi falar que eles têm uma memória incrível, né? Sim, Excepcional, assim, principalmente com relação a detalhes. É, a questão dos padrões, observa padrões no ambiente de maneira muito mais fácil do que normalmente as pessoas costumam observar. exatamente. E é interessante porque se a escola, né, e a família, não só a escola, né, e a família, promovesse um ambiente inclusivo, um ambiente que pesquisa sobre esses padrões, sobre esses comportamentos, a aceitação e a interação seria muito melhor, né? Com certeza, Lu. A gente tem uma mania de lidar com o diferente de uma maneira repulsiva e segregadora, que é completamente ridículo, né? Não se Exatamente. deveria fazer esse tipo de resposta a um comportamento diferente daquilo que a gente está habituado. Mas, infelizmente, a gente presencia muito disso, né? É muito triste isso. Muito. Lu, a informação, ela combate o preconceito, Sim, né? A informação, ela é tudo. Então, se as pessoas se informassem, se elas se interessassem, só se interessa quando tem um caso na família. infelizmente. Esse problema não é meu. Verdade. Mas só que muito pelo contrário, nós vivemos em sociedade, então a gente tem que conhecer o outro. Somos Conhecer seres que vivem em comunidade, né? Então a gente tem isso, que tentar entender e compreender o que acontece com o outro. A empatia também é muito importante, né, Zé? É fundamental, né? muito, muito. Ela é fundamental. Mas é mais fácil eu criticar, eu rotular, do que eu tentar entender o que é que está acontecendo. Sim. Por isso, esse é mais um dos motivos, é o principal motivo, aliás, que a gente, né, nós aqui da Lantry resolvemos fazer essa temporada falando, né, conversando com pessoas que têm esse conhecimento ou essa vivência próximo, junto de pessoas autistas, para trazer essa transparência, essa é como se fosse, né, um presente até para nós, que enquanto a gente conversa com você e outras pessoas convidadas que virão aí nos próximos episódios, a gente também aprende mais sobre essa condição e explora os pontos positivos e apoia essa pessoa, né, essa pessoa com essa condição, compreendendo que ela é muito sensível aos estímulos externos e ter esse respeito que você nos disse tanto durante a sua maravilhosa entrevista, para a gente ter esse respeito e essa sensibilidade com pessoas na condição, né, desse Isso. espectro,
tá? Então, assim, eu me sinto extremamente grata e gostaria, Zil, por favor, que você deixasse aqui para nós os seus contatos, para quem quiser conversar com você mais a respeito, saber do seu trabalho. E aí eu deixo as suas palavras aí para esse nosso finalzinho de entrevista. Lô, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade. É bacana o que vocês estão fazendo, porque leva informação para mais pessoas. Hoje também a gente tem que colocar o positivo também. Hoje está tendo mais informação. Nós temos aí agora, né, chegando aí o Abril Azul. Essa informação, ela é maravilhosa, porque vai chegar para mais pessoas. Querendo ou não, as pessoas terminam, né, conhecendo. Então, agradecer essa oportunidade e falar que é muito importante que as pessoas busquem o diagnóstico. Quanto Sim. mais cedo, melhor qualidade de vida para esse indivíduo. A conscientização das famílias, as famílias, elas não querem aceitar, sabe, Lu? Uma coisa que nós não falamos. Muitas vezes a família não quer aceitar, mas não é que ela não quer aceitar, é por medo mesmo, sabe, de não saber lidar. Sim. E quando você sabe, que você conhece, nossa, é um diferencial, é muito importante você, não é que, eu falo assim, mas para que serve o diagnóstico? O diagnóstico serve para você entender que você tem que respeitar, que não é uma birra, que não é uma falta de educação, é uma condição mesmo da pessoa. Perfeito, Zil. E se quem quiser falar contigo, quais são os canais que você está? Eu tenho o Instagram, que é psicopedagoga Zilma Carla. Carla com C, né? Isso, Carla com C. Perfeito. Instagram, quer deixar o e-mail, algum contato para a pessoa? Deixa o meu e-mail. Meu e-mail é carlavereda@hotmail.com. Muito bom. Zil, é uma honra ter conversado com você. Para mim, nossa, muita coisa ficou muito mais transparente. Obrigada mesmo e espero contar com você em outras entrevistas. Eu que agradeço, Lu, mais uma vez, muita gratidão por você, viu? Você é maravilhosa. E para mim, assim, foi um presente. Ai, obrigada, amiga. Um beijo. Outro beijão para você, Lu. Com Deus. Estima-se que haja cerca de 5,6 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no Brasil. Esse número é baseado em uma projeção do CDC, Centers for Disease Control and Prevention, para o Brasil. Autismo é um jeito diferente de o cérebro funcionar. Imagine que o cérebro de uma pessoa autista é como um celular com um sistema operacional um pouco diferente. Isso faz com que ela pense, sinta e perceba o mundo de um jeito único. Pessoas autistas podem se interessar muito por um tema específico, como dinossauros, espaço ou música, mais do que a maioria das outras pessoas. Às vezes, sons, luzes e até mesmo toques podem parecer muito fortes ou muito fracos. É como se os botões de volume para essas coisas estivessem ajustados de uma maneira diferente. Algumas pessoas autistas falam bastante, enquanto outras são mais quietas ou preferem se comunicar de outras maneiras, como escrevendo ou usando desenhos. Gostar de ter uma rotina é comum. Mudanças inesperadas podem ser um pouco difíceis, porque bagunçam o que eles esperavam. Acompanhe os próximos episódios da nossa série especial Abril Azul no canal do podcast Longtree.